Vê se tá gravando. Tá. Ok. Pronto. Hum. Vocês estão enxergando certinho? Sim, pode começar. Beleza. Beleza. Então hoje a gente dá continuação à aula de ontem, né? E a gente começa com falando, né, sobre o sistema genital masculino, mais especificamente as glândulas masculinas, que são os testículos, né? E eu coloquei, no caso, o título, né, testículo e epidídimo, que como são duas estruturas unidas, né? Elas têm ligação. Decidi falar das duas juntas, né? Uma seguida da outra. Vamos lá. Os testículos, como falei brevemente ontem, são as glândulas masculinas que vão ser responsáveis pela produção de espermatozoides e também de testosterona, principalmente, que vai ser responsável, por sua vez, por dar as características sexuais masculinas secundárias. Elas são produzidas na região dos rins, mais ou menos, e depois elas descem para serem abarcadas pelo escroto. O testículo, eu vou até passar de imagem porque essa fica melhor. O testículo é envolto, né, por uma membrana fibrosa chamada túnica albugínea. E além dela, ele também é recoberto por uma lâmina, né, uma lâmina também chamada de túnica vaginal. Eu fiquei quando eu estava estudando para essa aula, eu fiquei muito na dúvida, né? Qual que vai primeiro, a túnica albugínea ou a túnica vaginal? Na realidade, a que está mais em contato com a região do testículo mesmo, como vocês podem ver em verde nessa imagem, é a túnica albugínea. Pois dela a gente tem duas lâminas que vão compor a túnica vaginal, né? A gente tem a lâmina visceral, que está em contato, né, com a túnica albugínea, e a lâmina parietal. Essa imagem ela é boa também para a gente ver internamente como é que se dá a divisão dos testículos, né? Eles internamente são divididos por septos, como vocês podem ver aqui, e você tem com isso a formação de lóbulos. São essas partes aqui rosadas. E dentro desses lóbulos percorrem, formando parênquima, né, túbulos seminíferos, que é ali que vai acontecer a espermatogênese. No caso, esses túbulos nessa região mais exterior, né? Só a setinha aparece aqui. Nessa região mais exterior, eles são bem tortuosos, como vocês podem ver, e aí recebem o nome de túbulos seminíferos contorcidos, e conforme eles vão se aproximando do ápice desses lóbulos cuneiformes, eles começam a ficar mais retos, e aí recebem o nome de túbulos seminíferos retos. E eles convergem para essa região aqui, tem essa rede, né, a rede testicular, que é formada justamente por esses túbulos, que é a região do mediastino, que ela tem um aspecto fibroso também, uma massa fibrosa. No caso, né, os espermatozoides que não vão estar ainda completamente amadurecidos, né, eles vão ainda ter que ficar um tempo no epidídimo, que é essa estrutura em C, como vocês podem ver, até estarem prontos, né, para serem expelidos, né, eles acabam sendo meio que empurrados por um líquido que percorre, né, os túbulos, que ele vai começar a locomoção a partir de uma diferença de pressão gerada pela túnica albugínea. Beleza? Até então, tudo certo? Alguma dúvida? Não, beleza. É também legal falar de que essa rede testicular ela acaba depois dando prosseguimento, né? Ela começa meio que se organizar nesses tubos aqui, que são mais retos também, e esses recebem o nome de ductos eferentes do testículo, e acabam entrando, né, nessa região do epidídimo, né? Principalmente pela região da cabeça, mas aqui parece também um pouco pelo corpo, mas principalmente na região da cabeça que eles vão entrar. O epidídimo, ou inclusive, acho que por isso até começar a explicar aqui o epidídimo, que já está bem em foco, mais do que na outra imagem, inclusive. Mas, falando brevemente, o epidídimo é essa estrutura em si, que vai estar em contato, né, com a margem posterior do testículo, né? Lembrando que, da mesma forma como os pequenos vários ontem, né, os testículos também vão ter faces, né, medial e lateral, eles vão ter extremidade superior e inferior, e margens anterior e posterior.
E o epidídimo ele vai estar em contato com essa margem posterior, né? Ele tem esse formato de C, como vocês podem ver, e tem regiões, né? No caso, a região da cabeça, corpo e cauda, certo? E depois da cauda, a gente começa a ter uma outra estrutura que vocês também vão ver hoje, que é o ducto deferente. No caso, o epidídimo, ele possui lóbulos, como vocês viram na imagem anterior, né? E é ali que os espermatozoides ficam até estarem amadurecidos, né? É basicamente uma região de amadurecimento dos espermatozoides. E no caso, depois da cauda do epidídimo, a gente começa por a estrutura que eu citei, que é o ducto deferente, que é uma estrutura bem alongada e que, pelo trajeto, ela vai recebendo vários nomes, né? Como vocês podem ver nessa imagem de peça. Antes da gente entrar, de fato, na parte do ducto deferente, só para vocês analisarem, né? Que aqui a gente tem um testículo embaixo, o epidídimo recobrindo essa face posterior, né, essa margem posterior, e o ducto deferente, que é bem longo, entendeu? Antes de passar para o ducto deferente, alguém tem alguma dúvida? Não? Então, beleza. Então, vou continuar com a explicação. O ducto deferente, ele é bem alongado, ele tem em torno de 30 centímetros e ele acaba recebendo, as suas regiões, melhor dizendo, recebem nomes decorrentes desse caminho que ele traz. Ele começa aqui, né, no final da cauda do epidídimo, só o cursor aparece aqui, e ele vai em uma trajetória ascendente até ele entrar na pelve. Porque assim, como ele começa nessa região do saco escrotal, né, ele está, digamos, fora da cavidade pélvica e ele precisa entrar por uma passagem que é o canal inguinal, que está mais ou menos representado aqui, que é basicamente uma passagem mesmo que liga o meio externo ao interior da pelve. E a partir do momento que ele entra, ele vai seguir, né, em direção ao ducto ejaculatório. No caso, é bom citar, né, os nomes, né? Mas assim, eu sei que falando agora vai ser um pouco complicado de vocês absorverem, porque são vários nomes. Mas vamos lá. O ducto deferente, ele tem, né? Ele começa aqui no finalzinho da cauda do epidídimo. Ele tem essa região que é a região funicular. Depois ele vai para a região testicular, sobe pela região inguinal, que é justamente a região dessa passagem, e depois continua o trajeto na região pélvica, até ele chegar nessa parte aqui dele, que é mais dilatada, que a gente chama de ampola do ducto deferente, e depois ele se encontra com a vesícula seminal para juntas desembocarem, né, nesse ducto aqui. Cadê? Deixa eu ver. Aqui aparece melhor. No ducto ejaculatório. Entendeu? A glândula seminal, a Andressa vai falar melhor depois, né? Que ela vai falar de glândulas. Mas só para vocês terem uma ideia, né, do trajeto. E realmente ele é bem alongado, né? Tem em torno de 30 centímetros. E desemboca aqui no ducto ejaculatório, que é do trajeto até a uretra, até o órgão externo da uretra, que vai ser essa porção, essa parte final desse trajeto, ele acaba sendo a estrutura mais curta, certo? E aí a gente já começa entrando em uretra também logo, né, que é basicamente a continuação desse trajeto. A uretra ela tem em torno de 20 centímetros, ela vai servir tanto para o canal de micção quanto para o canal de ejaculação. E ela se inicia aqui, por essa região aqui, que a gente vai chamar de ósseo interno da uretra, que vai estar em comunicação com a bexiga, e ela vai até o ósseo externo da uretra. E nisso ela vai atravessar estruturas, né? Ela vai atravessar a próstata, o assoalho da pelve e o pênis, e de acordo com esse trajeto, ela também vai recebendo nomes, né? Como não poderia deixar de ser. Então, basicamente a gente tem 3 regiões também da uretra. A gente tem essa região pélvica,
Desculpa, região pélvica não. É região prostática, que é essa região que atravessa a próstata. Depois a gente tem a região membranosa, que vai ser essa parte que vai atravessar o assoalho da pelve, e a região esponjosa, que vai atravessar o pênis e vai seguir até o ósseo externo da uretra. Né? Sendo que existe essa dilatação aqui, que é conhecida como fossa navicular da uretra. Aqui a gente também tem uma foto de peça, né? Para vocês também terem uma visão de como é que é de fato. A gente tem aqui no número 12, né, esse ósseo interno da uretra. A gente teria, né, atravessando aqui essa região prática, na atravessando da próstata. No número 9, a gente teria essa região membranosa, que seria quando ela atravessa, né, mais uma vez, o assoalho da pelve. E no 10, né, essa região esponjosa, que atravessa o pênis. Basicamente é isso, né? Depois já começa com a parte, acho que da Giovana. Mas assim, alguém ficou com alguma dúvida nessa parte de testículo, epidídimo? Eu sei que são vários nomes, é muita coisa para decorar, mas conforme vocês forem estudando, vai mais naturalmente, né? Mas agora de encontro, de início de uma vez só, realmente são vários nomes. Mas assim, alguém tem alguma dúvida? Ficou alguma coisa pendente? Ou pode dar continuação? Deixa eu ver aqui. A parte inicial? Tá. Você está falando, Igor, da parte de testículo mesmo, né? Tá, beleza. Só voltando nessa parte de testículo, né? Os testículos são esses órgãos ovoides. Eles são encontrados ao par, né? Eles se desenvolvem na região renal e depois eles descem para a região logo abaixo do pênis, que vai ser abarcado, né, pelo saco escrotal. No caso, né, os testículos eles têm duas faces, né, a face medial e a face lateral, duas extremidades, a extremidade superior e a extremidade inferior, e duas margens, né, que seriam a margem anterior e a margem posterior. E ele está em comunicação com o epidídimo, que é essa estrutura em C, que é dividido em corpo, em cabeça, corpo e cauda, que vai servir como local de maturação dos espermatozoides até eles serem liberados. O testículo, ele é recoberto, né, por uma lâmina fibrosa, que é chamada de túnica albugínea, e também por uma outra túnica, que é a túnica vaginal, que tem duas lâminas, né? A lâmina visceral e a lâmina parietal. E por dentro, né, o testículo vai ser dividido por septos e esses lóbulos, né, os lóbulos cuneiformes, que vão ter seu ápice voltado para o mediastino, que é essa área que tem essa rede de ductos, né? Mais uma vez, os túbulos eles começam mais externamente bem tortuosos, bem contorcidos, e daí que recebem esse nome de túbulos seminíferos contorcidos. Conforme eles vão descrevendo esse trajeto até essa região da rede, eles vão ficando mais retilíneos e recebem o nome de túbulos seminíferos retos. Lembrando que é nessa região dos túbulos seminíferos que é feita, né, iniciada a espermatogênese. Certinho? A partir daí você conseguiu pegar legal? Quer que reveja mais alguma coisa? Beleza. Então eu vou encerrar aqui, né, o compartilhamento e aí Giovana continua. Ó, precisa me colocar como host, Dani. Foi. Vocês estão vendo? Sim, pode começar. Então, gente, hoje eu vou falar sobre o pênis, né? Vocês estão vendo? Sim, tá direitinho. Tá bom. O pênis, ele vai ser o órgão de cópula
masculino, né? Vai ser o órgão ali que vai penetrar o canal vaginal durante a relação sexual. Em condições normais, o pênis ele vai ter uma estrutura flácida. Mas como eu havia falado ontem, né, que nem a vagina, o pênis também vai ter os seus tecidos eréteis, né, que vão ser aqueles tecidos capazes de dilatar o pênis, né, fazendo com que ele se encha de sangue e aumente o seu volume, né? Ou seja, isso tudo significa ereção, né? O aumento de volume do pênis. E esses tecidos eréteis, os homens, né? Eles têm 3 estruturas que possuem esses tecidos eréteis. São 2 corpos cavernosos, que nessa foto aqui está identificada pelo número 15, né? Porque ela está cortada, mas são 2. E o corpo esponjoso, que é uma estrutura ímpar, que está aqui mais superiormente. Os corpos cavernosos, eles são estruturas pares e bilaterais. Eles vão se fixar no pênis nas extremidades posteriores, que se chama ramos do pênis. E o corpo esponjoso, ele vai apresentar 2 dilatações. Uma dilatação anterior, que é a glande do pênis, e uma dilatação posterior, que vai ser o bulbo do pênis. E uma diferença entre eles é que o corpo esponjoso ele vai ser mais delgado que os corpos cavernosos. Nessa foto aqui, mostra muito bem, né? Aqui, como eu falei, os corpos cavernosos são bilaterais, são estruturas pares, né? Os homens possuem parte direita e esquerda. Eles vão se fixar no pênis pelos ramos dos pênis, que são essas estruturas mais superiores, né? Ou seja, os corpos cavernosos vão ser continuados por esses ramos do pênis. Aqui a gente tem o corpo esponjoso, né? Que vai ser uma estrutura medial que vai estar entre os corpos cavernosos. Como eu havia falado, tem uma dilatação posterior, que vai ser o bulbo do pênis, e uma dilatação anterior, que vai ser a glande do pênis. Ou seja, os ramos dos pênis, bulbo, corpo cavernoso, a glande e os corpos cavernosos. Nessa foto aqui também, os ramos, né, o bulbo, o corpo esponjoso, que fica entre os corpos cavernosos, e a glande. Bom, a glande ela vai ser dividida em 3 estruturas, que vai ser a coroa, né, que vai ser como se fosse uma dilatação aqui, o colo, que vai ficar posterior, e o frênulo, que é essa estrutura aqui mais inferior. A glande ela vai ser recoberta ali na sua maior parte por uma dupla camada de pele que se chama prepúcio, né? Ou seja, o prepúcio vai recobrir ali a área da glande. E esse orifício aqui se chama ósseo externo da uretra, né? Que é por onde a urina vai sair. E eu coloquei uma curiosidade, que é a fimose. Muita gente conhece, né, como pelezinha do pênis. A fimose vai ser uma condição anormal, né, de estreitamento do prepúcio, né? Existem variados graus, né, mas os mais acentuados é quando o prepúcio recobre totalmente a área da glande, ou seja, é como se o pênis ficasse preso, né? A glande ela não consegue sair, então fica aqui, né, que nem essa foto. E aí, como o pênis fica preso, né, entre aspas, isso vai dificultar a higiene do local e também pode causar desconforto ali durante a cópula. E aí é feita uma cirurgia, né, para retirar esse excesso, né, de pele, que seria o prepúcio. Bom, o pênis ele vai apresentar uma raiz, né, e um corpo. A raiz vai ser toda essa parte aqui, que é uma parte mais interna, né, que vai ser a parte fixa, que
que vai compreender os ramos dos pênis, né, que são essas estruturas bilaterais, e o bulbo do pênis. O corpo do pênis, então, o corpo do pênis, ele vai ser a continuação da raiz, vai ser a margem livre, né? Ou seja, vai ser a parte que a gente consegue ver, né? Que vai ser recoberto por pele. Então, os corpos cavernosos, eles vão ser a continuidade dos ramos dos pênis, né? E o corpo esponjoso vai ser ali a continuidade do bulbo do pênis. Bom, o escroto, né, vai ser uma bolsa, né, um saco, que vai ficar situada posteriormente ao pênis. Cada saco escrotal vai alojar um testículo. E existe, né, uma divisão interna. O escroto vai dividir os dois testículos no saco escrotal. Externamente, esse septo se chama ráfide do escroto, ou seja, o septo do escroto vai ser uma divisão interna e a ráfide do escroto vai ser uma divisão externa. O escroto ele vai ser formado por uma pele, que vai ser uma pele hiperpigmentada, fina, e com folículos pilosos, né, que são os pelos. E também, além da pele, ele vai ser formado pela túnica dartos, que é essa camada aqui, que vai ser composta por fibras musculares lisas. E essa túnica dartos, né, que vai ter essa musculatura lisa, ela vai configurar o aspecto do escroto, ou seja, ela vai configurar se o escroto vai ser curto e enrugado ou alongado e liso. Se o escroto tiver com aspecto de curto e enrugado, é porque a musculatura lisa está contraída, ou seja, vai ser a contração da musculatura lisa da túnica dartos. Se o escroto tiver com aspecto alongado e liso, quer dizer que a túnica dartos, né, ela vai estar relaxada. E também a túnica dartos, ela vai ser responsável pela termogênese do escroto. Ou seja, ela vai propiciar, né, uma temperatura favorável ali na espermatogênese, que vai ser a formação dos espermatozoides. Então, a gente fala que ela vai atuar como o termostato, porque ela vai manter a temperatura favorável para a formação dos espermatozoides. Gente, se alguém tiver alguma dúvida, pode falar. Minha parte acabou aqui. Bom, se ninguém tiver mais alguma dúvida, eu vou passar para a Andressa. Show. Temos poucos minutos. Acho que eu consigo falar minha parte nesse tempinho. Vamos ver. Qualquer coisa a gente faz outra reunião. Vocês já conseguiram me ouvir direitinho? Sim. Tá. Então, só um instante. Então, vamos lá, gente. A minha parte é sobre as glândulas que vão produzir o líquido seminal, né? Então, a gente sabe que no sistema genital masculino, nós temos glândulas, então, que vão ajudar a produzir esse líquido seminal, que é o eliminado durante a ejaculação.
tá? E esse líquido é uma mistura de diversos fluidos, então, que são produzidos por essa glândula junto com os espermatozoides, que vão vir lá do epidídimo, como o Daniel falou, tá? E esse líquido e os espermatozoides, então, eles têm um objetivo de realizar a fecundação. A primeira dessas glândulas se chamam glândulas seminais, que é essa que eu estou apontando para vocês, ou vesícula seminal, tá? Elas ficam posteriormente e inferiormente à bexiga. Aqui a gente tem a bexiga e aqui na parte de trás, então, a gente tem essa vesícula seminal, ok? Então, elas são bolsas, né, que produzem a secreção que faz parte desse líquido seminal, tá? Essa secreção, ela sai do ducto excretor, que é o ducto dessa vesícula, e se une junto com um ducto diferente, que o Daniel falou, para formar o ducto ejaculatório, que é esse que o Daniel falou, tá bom? Então, aqui é o ducto diferente, aqui o ducto excretor, para formar o ducto ejaculatório. Agora vamos para a segunda glândula, que é a mais conhecida, né? Que se chama próstata. Ela fica inferiormente à bexiga. Então, aqui a gente tem a bexiga e aqui a gente tem, então, a próstata, tá? Ela vai produzir secreções, né? Que vão formar esse líquido seminal. E essa secreção que é produzida é a que confere um odor diferente ao sêmen. Alguém mandou alguma coisa? Calma aí. A Milena falou que travou. Qual parte? Da próstata? Para falar de novo da próstata? Isso. Tá. Então, a gente tem a segunda glândula, né? Que se chama próstata, que é a que fica inferiormente à bexiga urinária, que a gente tem a bexiga e aqui a gente tem a próstata, ok? Então, essa próstata, ela também auxilia, né, para a formação desse líquido seminal e é ela que confere um odor ao sêmen, né? E esse líquido, essa secreção que é produzida pela próstata, ela vai para a uretra por ductos pequenininhos que a gente tem aqui, que a gente não consegue ver, mas eles chegam à uretra através desses ductos pequenos, ok? Nessa segunda imagem aqui da direita, a gente consegue ver uma próstata normal, que é essa da esquerda, e aqui é uma próstata diferenciada, porque a próstata ela pode aumentar o tamanho e ter um formato diferente dependendo da idade do indivíduo, da alimentação ou até de doenças, né? Que a gente tem o famoso câncer de próstata, que eu vou falar no próximo slide, que eu deixei um slide próprio para isso, porque o professor gosta de falar sobre ele, tá? Então, o câncer de próstata, ele é segundo o INCA, né, eu dei uma pesquisada, é o segundo maior tipo de o segundo mais comum tipo de câncer em relação aos homens, né? E a gente tem um aumento do tamanho, então, da próstata, né? E um dos sintomas que os pacientes eles sentem é uma dificuldade para urinar e uma vontade frequente para realizar esse ato, né? Então, tem vários sintomas, mas esse é um dos principais. E como o médico faz esse diagnóstico? Ele coloca, então, um dedo, né, na região, desde a região anal até a região retal, né? E ele consegue identificar se tem algum nódulo ou algum tecido endurecido nessa região. Porque a gente consegue ver que o reto, que é essa parte aqui que eu estou apontando para vocês, ele fica posteriormente à próstata, que é essa daqui. Então, através com o dedo, né, o médico consegue detectar alguma anomalia, se tiver alguns nódulos ou se tiver alguma coisa que não deveria estar ocorrendo ali, né? É uma das formas de diagnosticar esse tipo de câncer. E por último, a gente tem as glândulas bulbo-uretais, que são essas duas aqui que estão em verdinho, né? Elas ficam inferiormente à próstata, então aqui a gente tem a bexiga, a próstata,
e aqui as glândulas bulbo-uretrais, tá? Então, essas glândulas, elas são pequenininhas, né, que ficam localizadas inferiormente à próstata, e elas vão produzir uma secreção mucosa que vai se unir à secreção tanto da próstata como das vesículas seminais para então formar o líquido seminal, tá? E essa glândula também, ela produz uma substância alcalina que vai proteger os espermatozoides, tá? E vai ter ductos, então, que vai eliminar esse líquido na uretra. E por último, acho que dá para falar, hein, gente? Aqui, então, eu peguei uma imagem real, né, do que seriam essas 3 glândulas. Então, aqui em cima, a gente tem as vesículas seminais, que são essas 2. Aqui a gente tem a próstata, essa grandona. E logo inferiormente, a gente tem as glândulas bulbo-uretrais, ok? Então, são essas 3 glândulas que a gente precisa saber. Então, é isso, gente. Terminei minha parte, deu tempo. Vocês têm alguma dúvida? Acho que dá tempo de responder. Se não der, a gente abre outra reunião. Alguma dúvida? Show? Então é isso, gente. Essa foi a aula, então, de urinário e genital. A gente ainda hoje vai mandar o ED para vocês, ok? Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem falar com a gente pelo WhatsApp, ok? Então é isso. Beijinhos. Vou fechar aqui que vai cair. Beijo, gente. Falou, gente. Obrigado.